Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veredas irmãs, amados irmãos, queridas crianças, hoje nós continuamos a reflexão do domingo passado. Domingo passado nós ouvimos as palavras do apóstolo São Tiago e hoje também. Domingo passado nós refletimos, São Tiago nos ensinava que nós devemos ouvir, saber ouvir. E hoje nós ouvimos o mesmo apóstolo nos ensinando que não basta só ouvir as coisas boas, mas é preciso praticá-las. É a nossa fé praticada. A nossa fé não pode ser uma fé somente romântica, uma fé idealista, uma fé que está só na nossa ideia, na nossa razão, mas ela tem que ser traduzida em obras, em atitudes, em escolhas concretas do dia a dia, no bem que a gente faz, nas virtudes que a gente pratica. Esta é a verdadeira fé. Diferente da fé dos nossos irmãos evangélicos, eles pregam o seguinte, que basta ter fé para ser salvo. Você pode fazer um monte de coisas erradas, mas se você tiver uma fé muito forte, Jesus vai como que cobrir a sua alma manchada de pecados, como que colocar um tapete na sua sujeira, você vai ser salvo. Mas a Igreja Católica prega diferente, é preciso a fé, mas é preciso uma fé praticada, com as obras. Por isso vai nos explicar o mesmo apóstolo na sua epístola: a fé sem as obras é morta, é vã, é vazia, é sem sentido. A nossa fé só tem sentido se ela for vivida, se ela for praticada. E não pode ser também por meio de superstição. Tem gente que vem à igreja, não tem que batizar, porque batizar é importante, mas depois some da igreja, depois perde os valores, perde o costume de vir na missa aos domingos. O que adianta? A fé tem que ser vivida, tem que ser praticada. Não tem um efeito mágico no sacramento do batismo para você ser batizado e entrar direto para o céu. Você tem que ser batizado, mas depois você tem que viver a sua fé. Por isso que existem os padrinhos para acompanhar a criança, para observar, para ver se ela está realmente vivendo a sua fé. É preciso praticar. A fé sem as obras é morta, é vazia. Devemos praticar a nossa fé. Mais do que nunca a gente precisa dar esse bom testemunho do mundo. Os primeiros cristãos, eles convertiam muitas pessoas, os pagãos, por meio da fé praticada. As pessoas ficavam observando. Não, os cristãos, eles têm um amor, têm uma paixão por Jesus, eles têm caridade, eles têm respeito. Os cristãos praticavam as virtudes, praticavam a fé. Por isso grandes conversões foram acontecendo ao longo da história da igreja, por meio do bom exemplo dos cristãos. O mundo, certamente o mundo nunca vai descansar. O mundo está sempre fabricando as suas armadilhas, as suas seduções, as suas propagandas, fabricando os vícios, os pecados. E por que nós vamos nos esconder? Pelo contrário, tem que mostrar para o mundo: eu pratico a minha fé, eu vou sim na missa dominical, eu vivo sim o respeito à família, à esposa, o esposo, eu me esforço sim para dar o exemplo dentro do meu trabalho, diante da sociedade, ou seja, eu vivo a minha fé, eu sou coerente com aquilo que eu acredito no coração. Esse é o verdadeiro católico, aquele que acredita, aquele que entende a doutrina, mas ele traduz essa doutrina, a fé, ele traduz na prática em boas obras. Só tem descanso para aquele que trabalhou aqui na terra e fez boas obras. Portanto, amados irmãos, vamos aprender esta lição, buscar ter boas obras. O que adianta ter fé se você não tem as virtudes? O que adianta ter fé se você trata a sua esposa com dureza na sua casa, aquela pessoa que xinga, aquela pessoa que ofende? O que adianta ter fé se você não faz o bem no seu trabalho, na sua casa, se você não respeita, se você não educa os seus filhos? Portanto, é a fé praticada que vai trazer essa grande alegria para o nosso coração. Eu tenho fé,
mas eu pratico, eu vivo a minha fé. Esse é o nosso grande desafio, nosso grande esforço na nossa vida espiritual, não ter uma fé subjetiva, uma fé romântica, mas uma fé concreta, que abraça o Evangelho e que vive nos dias concretos, as virtudes e essa amizade com Deus. Portanto, busquemos a nossa fé praticada. Como Nossa Senhora, estamos no mês de maio, Nossa Senhora é aquela que ouvia, mas ela ouvia e ela praticava. Jesus fez um grande elogio a Nossa Senhora: bem-aventurada aquela que escutou e aquela que praticou, aquela que colocou em prática tudo que escutou de Deus. Que possamos ter essa fé, essa capacidade de ouvir, mas essa capacidade também de praticar a nossa fé, para que possamos mostrar ao mundo que nós temos uma fé viva, não uma fé morta, mas uma fé que é traduzida na caridade, para que possamos receber de Deus um dia o nosso prêmio. Amém.